Irmãos, nós vamos iniciar, vamos orar ao Senhor nesse momento, vamos curvar a nossa fronte. Pai Santo, mais uma vez, ó Deus, nós aqui estamos para exaltar e glorificar o Teu nome. Clamamos o Teu entendimento, a Tua sabedoria sobre o estudo que teremos nesse momento, que é tão precioso, olhando a beleza e a profundidade da Tua palavra, que foge à nossa capacidade mental de compreender totalmente, Senhor, a Tua mente e conhecer completamente, na sua totalidade, os Teus desígnios e planos para conosco. Que o Senhor nos dê graça e humildade e que o Senhor nos ajude a confiar, que o Senhor deseja o melhor, que o Senhor é justo, puro, santo, que o Senhor é boníssimo, benigno em extremo, misericordioso e gracioso. Recebe, ó Deus, a nossa adoração. Nós clamamos e oramos, Pai, em nome de Jesus e para a glória dele. Amém, Senhor. Amém. Os nossos que estão na transmissão online também vão estar já recebendo a transmissão, aqui o que vai ser também aqui projetado. Eu convido a todos a abrirem a palavra de Deus no livro de Romanos, Romanos capítulo 9, é o nosso texto básico, Romanos 9, a partir do versículo 6 ao versículo 18, Romanos 9, de 6 a 18. Nos diz a palavra de Deus, Romanos 9, de 6 a 18. Nos diz o apóstolo Paulo, Romanos 9, de 6 a 18. E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. Nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Lembre-se que Abraão teve um filho com Agar, com a orientação e permissão de Sara, buscando dar um descendente a Abraão, já que, entre aspas, a promessa de Deus estava demorando. E aí deu origem gerou Ismael, de quem vieram os árabes. Mas o chamado de Deus, como Deus havia prometido, seria através de Isaque. Em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. Porque a palavra da promessa é esta: por esse tempo virei e Sara terá um filho. Não era Agar. A promessa de Deus era por meio de Sara. Então os filhos não são os filhos da carne, como Abraão teve, não é com Agar, mas os filhos são filhos da promessa. E não somente ela, versículo 10, mas também Rebeca, ao conceber de um só, Isaque, nosso pai. E ainda não eram gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela, a Rebeca, o mais velho será servo do mais moço. Como está escrito, amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Que diremos, pois? Há injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Pois ele, Deus, diz a Moisés, terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó, para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo, tem ele, diz Paulo, tem Deus misericórdia de quem quer, e também endurece a quem lhe apraz.
Nós já oramos ao Senhor, e que texto tão profundo, mas não só este, mas a epístola de Romanos talvez seja, se não a mais, uma das mais difíceis de compreendermos de todo o Novo Testamento, tirando o Apocalipse, mas como é profunda e como é difícil, porque lida exatamente com os desígnios, os planos, aquilo que está no coração de Deus e que nós então temos as limitações para entendermos. Bom, eu quero, sem ser tão rápido, mas tentar ver se a gente consegue, de fato, sempre ao término, ter algum tempinho para alguma dúvida que tenha ficado. Você vai seguindo o raciocínio e ao término a gente abre para alguma dúvida que possa ter ficado ao longo da exposição. Bom, nós queremos iniciar dizendo que quando nós tratamos sobre o tema desta lição, quem Deus salva, surgem naturalmente algumas perguntas. Por exemplo, por quem Cristo morreu? Por quem Jesus morreu? Outra pergunta, se foi por todos, se Jesus morreu por todos, por que todos não são salvos? Outra questão, sua morte não foi eficaz para todos? Uma parte do seu sangue foi desperdiçada? Outra questão importante, se Cristo morreu só pelos eleitos, só pelos, usando a palavra, pelos predestinados, isso é justo ou isso foi justo? Outra questão também importante, nós precisamos pregar o Evangelho se os não eleitos não serão salvos, e se os eleitos, com certeza, serão salvos. Nós precisamos, como quem pergunta, para que pregar o Evangelho num contexto desse? E aí nós então precisamos voltar às Escrituras. Nós precisamos então voltar às Escrituras para buscarmos respostas a essas questões. Um primeiro ponto que a lição nos traz é justamente a questão de por quem Jesus morreu. E olha que no meio evangélico, às vezes até no próprio meio presbiteriano, você escuta gente assim, olha, Jesus morreu por todos, Jesus morreu por toda a humanidade. E a gente precisa ter um certo cuidado, e a gente vai ver ao longo da lição, como a gente precisa compreender melhor essa questão de por quem Jesus morreu. A teologia reformada, ela defende, a partir da Bíblia, a doutrina da expiação limitada. A expiação limitada, ou também chamada de redenção particular ou redenção limitada. Isso para diferenciar de dois ensinamentos que eles são considerados errados. O primeiro ensinamento é o universalismo, e a gente vai ver um pouquinho sobre ele, e também um outro, que não seria o universalismo, seria a redenção geral. Então veja, a doutrina reformada, ela defende a expiação limitada, e a gente vai detalhar um pouco o que é isso, opondo-se, fazendo oposição a dois ensinamentos que são entendidos no meio presbiteriano e no meio reformado como doutrinas erradas, que seria o universalismo e a redenção geral. Mas nós precisamos, em primeiro lugar, dizer que as três posições, veja, a expiação limitada, o universalismo e a redenção geral, as três posições, elas defendem que o sacrifício de Jesus, ele tem um valor infinito. Veja só, as três posições, elas defendem que o sacrifício de Jesus teria capacidade, se Deus assim o quisesse, salvar toda a humanidade, sim. As três posições, inclusive a doutrina da expiação limitada da igreja presbiteriana, da igreja reformada no mundo, entende que em termos de poder e capacidade, teria sim condições, se Deus assim o quisesse, de salvar toda a humanidade. Então, as três posições defendem, quanto a isso, a mesma coisa. Que o sacrifício de Cristo é infinito. Em termos de capacidade de poder, teria possibilidade de salvar toda a humanidade. Porém, as três posições, elas divergem
quanto a dois aspectos básicos da expiação. Elas divergem quanto à obra de Cristo na cruz, obtendo a salvação, e elas divergem quanto à obra do Espírito Santo, aplicando esta salvação àqueles que serão salvos. Então, a diferença entre a expiação limitada, a doutrina reformada da expiação limitada, ou seja, da redenção particular ou limitada, para o universalismo e a redenção geral, a diferença está na visão que essas doutrinas têm, elas divergem, quanto à obra de Cristo na cruz, obtendo a salvação, e a obra do Espírito Santo, aplicando esta salvação ao coração daqueles que serão salvos. Vamos entender melhor olhando, e aí você vai compreender essa diferença, olhando o que é que o universalismo prega. Qual é a ideia do universalismo? Na visão do universalismo, Cristo, ele obteve a salvação para todos. Então, todos serão salvos, quer creiam ou não no Evangelho. É aquela ideia de que, no fim de tudo, pelo grande amor que Deus tem, ele vai salvar todas as pessoas. Ou seja, a ideia aqui é que a ideia que se pretende através do universalismo é garantir a salvação de todos. Eu lembro quando, uma vez conversando, um senhor que ele estava se aproximando da igreja, chegando na igreja, na época éramos jovens na Igreja da Madalena, e a gente estava numa programação de lazer com jovens, adultos e tal, e na praia de Boa Viagem, tudo. E eu lembro quando esse senhor chegou e disse, olha, Deus é tão amor que no final de tudo ele vai salvar todo mundo. Ele não se apercebia, talvez nem conhecesse mesmo, essa posição universalista ou do universalismo. Para o universalista, o universalismo defende o quê? Não interessa se a pessoa vai crer ou não no Evangelho. O que interessa é que Deus é amor, Deus tem poder, então no final das contas ele vai salvar toda a humanidade. Então, nesta visão é a ideia de que Cristo, e aí vai ter a diferença para a expiação limitada, é que Cristo obteve a salvação para todo mundo, lembra? O primeiro ponto aqui, a obra de Cristo na cruz obtendo a salvação, e o Espírito Santo vai salvar, ele vai operar na vida da pessoa e vai salvar de todo jeito. Isso no universalismo. Aí depois você tem um outro grupo, que é justamente o grupo que defende a redenção geral, diferente da expiação limitada. A redenção geral para este grupo defende então que Cristo obteve a salvação para todos. Cristo obteve, daí então a redenção geral. Cristo na cruz obteve a salvação para toda a humanidade. Mas o Espírito Santo, ele só aplica a salvação nos que creem no Evangelho e recebem a Cristo pela fé. Então veja, nesta visão da redenção geral, a salvação ela é possibilitada, ou seja, Cristo consegue a salvação de todos, mas esta salvação só é aplicada naqueles que creem. Então, aqui há a possibilidade, mas não tem a garantia. E aqui nós passamos a ter um problema. Um problema com essa visão, que não é da doutrina reformada da Igreja Presbiteriana. Um problema aqui é que a salvação ela está condicionada à pessoa ter fé. A ideia é, Cristo conseguiu a salvação na cruz? Conseguiu. A pessoa vai ser salva? Depende. Depende de quê? Dela ter fé. Se ela tiver fé, ela será salva. Se ela não tiver fé, ela não será salva. E a salvação que ele conseguiu? Bom, ele conseguiu. É uma possibilidade. É garantia? Não. Está condicionado. Está condicionado à pessoa ter ou não fé. Neste caso, gera um problema aqui, nesse aspecto, de condicionar a pessoa a ter fé, é que o homem dá a Deus a condição para que Deus possa agir. Neste caso aqui,
Deus está aqui condicionado. Deus está condicionado. Esse é um problema. Porque na hora que se diz que, olha, Cristo conseguiu a salvação na cruz, mas depende do homem ter fé para que Deus possa salvá-lo, agora não está na capacidade, de certa forma, de Deus. Está, entre aspas, na capacidade do homem, dele ter ou não fé. Porque se ele tiver fé, agora Deus vai e age para salvá-lo. E se ele não tiver fé, Deus não age. Deus, se conseguem perceber isso, Deus está aqui condicionado à pessoa ter ou não a fé. E aqui há também um outro problema. Há uma contradição aqui. Nessa visão da redenção geral, de que Cristo consegue salvar, ele consegue possibilitar a salvação pela obra dele na cruz, mas depende do homem para que o Espírito Santo possa operar nele. Se ele tiver fé, o Espírito Santo então opera, já que o homem teve fé, o Espírito Santo vai lá e opera, baseado na fé que este homem teve. Qual é a contradição que nós temos aqui? Veja bem, a grande questão aqui é que, uma vez que a expiação ela é substitutiva, ou seja, que Jesus morreu em nosso lugar, se esta mesma expiação for para todos, como se pretende aqui a redenção geral, Deus não pode condenar os incrédulos. Eu vou ler como está aí projetado para você e aí explicar melhor. Deus não pode condenar os incrédulos porque Jesus já teria pago o preço, satisfeito a justiça de Deus por todos. E isto seria cobrar duas vezes, de Jesus, que já teria pago, e do incrédulo ao ser condenado. Muita teologia e talvez fique um pouco confuso. Vamos tentar entender. Qual é a contradição que essa redenção geral ela termina criando? A contradição, vamos pegar a base, é que a redenção geral, ela diz que Jesus na cruz, ele obteve salvação para toda a humanidade. Como é que ele obteve a possibilidade de salvação de toda a humanidade, que vai passar a depender do homem crer ou não crer? Ele obteve morrendo na cruz, e quando ele morreu na cruz, ele pagou pelo quê? Ele pagou pelos nossos pecados. Nós tínhamos uma dívida com Deus, ele foi lá e pagou. Veja bem, se a redenção ela é geral, se Jesus conseguiu a salvação para toda a humanidade, a possibilidade de salvação para toda a humanidade, então ele tem que ter pago os pecados de quem? De toda a humanidade. Se a redenção é geral, o pagamento é geral. Ou seja, Cristo foi lá na cruz e pagou. E pagou por quem? Pelos pecados de toda a humanidade. Se esta doutrina da redenção geral está correta. Então ele teria pago pelos pecados de toda a humanidade. E aí na hora que Deus vai condenar alguém ao inferno, e aí vem a uma eternidade distante ali de Deus, aqui é que vem a contradição. Porque aí na hora que Deus vai condenar, o incrédulo poderia parar e dizer, mas espera aí, você está me cobrando, está cobrando de mim os meus pecados, mas os meus pecados não foram pagos por ele? Ele não morreu por todos? Se ele morreu por todos, se ele pagou pelo pecado de todos, eu não posso ser cobrado. Porque aí, ninguém gosta aqui de ser cobrado duas vezes, não é isso? Dá até processo na justiça, não é verdade? Se você pagou o IPTU daquele ano, aí depois a prefeitura foi lá atrás de você, está cobrando, botou você na justiça, tudo, os advogados aí, você vai receber alguma coisa, o dobro, mais do que o dobro, alguma coisa por aí, processos por aí que vai.
Você não pode cobrar 2 vezes uma mesma dívida. Não é correto. Então, se Cristo pagou pelos pecados de toda a humanidade, Deus não pode chegar e cobrar daquele que é incrédulo, que não crê em Jesus, e condená-lo, porque então os pecados dele estariam pagos na cruz. Se a morte de Jesus, se a expiação foi por todos, né? Se você ficar com dúvida, no final a gente volta a isso daí. Então, isso para a gente entender o problema que a redenção geral ela termina ocasionando, a contradição que termina ocasionando. Se ele morreu por todos, ele pagou o pecado de todos. Se ele pagou de todos, o incrédulo está perdoado. Ele está livre. Ilustrando, se alguém chegou e disse, olha, o IPTU de todo mundo está pago desse ano. Aí o cidadão vai lá e não paga. A prefeitura não pode chegar e condenar ele. Vamos piorar a situação? Você tem a população de uma determinada localidade passou 10 anos sem pagar o IPTU. Aí a prefeitura quer condenar. Aí alguém chega e diz, olha, eu estou pagando por todo mundo. Estou pagando o IPTU dos 10 anos de todo mundo. Aí a prefeitura diz, beleza, recebemos todo o dinheiro, desviamos, pintamos e bordamos com dinheiro, e agora a gente vai condenar algumas pessoas aqui. A gente vai condenar, porque alguns pagaram, tiveram fé, pagaram, fizeram a parte deles, e outros não, são os incrédulos. Estou querendo comparar isso, certo? Os que tiveram fé, fizeram a parte deles, tiveram fé. E nesse sentido, pela fé, pagaram. Creram no sacrifício que foi feito. E outros não pagaram. Aí a prefeitura vai e condena os que não pagaram. Está correto? Não. Não está correto. Primeiro, quem pagou 2 vezes está errado. Não precisa você pagar de novo. Já foi pago. Se alguém foi e pagou de todo mundo, já está pago. E aqueles que não pagaram, nesse caso, trazendo para a teologia, os incrédulos, não podem ser condenados. Porque uma pessoa não pagou de todo mundo dos 10 anos, como é que a prefeitura vai lá condená-lo? Então, nesse sentido, se Cristo morreu por todos, ninguém pode ser condenado. Porque ele morreu por todos, ele pagou a dívida de todos. Porque, entendam, quando se fala de expiação na Bíblia, quando um animal, o cordeiro foi morto lá no Egito, quem foi que escapou da morte na casa dos israelitas? Quem escapou da morte? Quem é que ia morrer? O primogênito. O primogênito escapou da morte. Ele ia morrer. O primogênito de Faraó morreu. O primogênito de cada casa dos egípcios morreu, até dos animais. Veio o juízo de Deus sobre todos. Agora, em Israel, não. Porque quem foi que morreu, simbolizando alguém ali por cada casa, pelo primogênito de cada casa? O cordeiro, que apontava para Cristo. Então, essa é a ideia da morte, da expiação, da morte substituição, por isso que se diz substitutiva. O cordeiro morreu no lugar do primogênito daquela casa. O cordeiro morreu. Assim, Cristo também morreu. Mas a questão é, por quem Cristo morreu? E aí nós chegamos na doutrina da expiação limitada. Então veja, no universalismo, Jesus morreu por todos, todos serão de todo jeito perdoados. Quer acreditem ou não no Evangelho. No universalismo. Na redenção geral, Jesus morreu por todos, mas o Espírito Santo só vai salvar aqueles que creem. Mas aí a condição agora, Deus fica de mãos atadas esperando. Se o homem crê, Deus age para salvá-lo. Se o homem não crê, Deus não pode agir, porque ele não creu. Cria uma condição e Deus agora passa a ficar condicionado a salvar ou não, mas criando esta contradição. Jesus teria morrido por todos. Então, todos estão perdoados. A dívida foi paga, não tem mais dívida com Deus. Então, todos
precisariam ser salvos. Não tem mais essa questão de se eu crer, se eu não crer. Não, todos estão salvos. Porque a dívida, esse era o problema, a dívida foi paga. Não tem mais agora o que Deus cobrar. Mas vamos então ver o que é que a doutrina reformada defende, a expiação limitada. Nesta visão, Cristo obteve a salvação somente para os eleitos. E o Espírito Santo aplica a salvação somente aos eleitos. Aqui, a salvação somente dos eleitos, ela é possibilitada e garantida. No universalismo, veja, Cristo morreu por todos, vai salvar todos. Na redenção geral, Cristo morreu por todos, mas só vai salvar quem nele crê. Mas ele morreu por todos. Na expiação limitada, nem todos serão salvos. Ele morreu, Cristo morreu tendo um grupo em mente. Cristo morreu pelos eleitos e o Espírito Santo só vai aplicar esta salvação ao coração dos eleitos. Só para os eleitos é possibilitada e garantida esta salvação. E aí nós partimos para algumas considerações e alguns textos que a gente vai precisar dar uma olhadinha. A Bíblia nos ensina que Deus escolheu, e daí eleitos, para a salvação um número de pessoas da humanidade caída e que enviou Jesus, o seu Filho, Jesus Cristo, para salvá-las. Eu vou pedir para alguém abrir lá em João, no Evangelho de João, capítulo 6, o versículo 37 a 40, Evangelho de João, capítulo 6, os versículos 37 a 40, você fica de pé aí, e o microfone vai chegar, espera o microfone chegar. Veja o que João diz aí, João 6, 37 a 40, e depois a mesma pessoa lê João 10, 27 a 29. Vamos ver primeiro João 6, 37 a 40. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Porque eu desci do céu para não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Vejam bem, a gente vai voltar aí a João 10, viu? João 10, 27 a 29, mas sustenta um pouquinho aí. Primeiro, Jesus está falando da vontade do Pai, e que o Pai envia pessoas, que o Pai deu pessoas ao Senhor Jesus Cristo, e ele está sendo bem claro nesse sentido. Todo aquele que o Pai me dá, é o Pai que me dá. Não está colocando aqui na vontade do homem, está colocando Jesus está enfatizando a vontade do Pai. Esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. E aí Jesus diz que veio do céu para fazer a vontade do Pai, a vontade daquele que o enviou. E a vontade, obrigado pela água, a vontade daquele que enviou ao Senhor Jesus Cristo é que ele não perca nenhum, e que ele vai ressuscitar no último dia. E aí então Jesus diz, de fato a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Parece que Jesus está condicionando a questão do crer. Não, porque o próprio Paulo fala lá em Efésios que a fé é dom de Deus. É Deus que concede a fé. Nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados. Morto não tem vontade, morto não tem fé, morto não tem desejo, morto não tem sentimento. Tudo isso é como ele disse, é pela graça que é gerado no nosso coração. Aí o Espírito de Deus age, nos dando fé, nos dando vontade, desejo de servirmos ao Senhor. E aí então, Jesus vai dizer
e outras. A própria palavra diz que Deus estabeleceu a fé mediante a fé. Deus quer que nós creiamos nele. Então não cabe aqui universalismo. Deus vai salvar todo mundo de todo jeito, quer a pessoa creia ou não. Não. Porque Paulo é muito claro e a palavra é clara, e o próprio Jesus está dizendo aqui que ele quer que as pessoas creiam nele. Agora, quem vai crer nele? Aí está certo. Paulo nos esclarece em Efésios. Mas veja como Jesus fala lá em João 10, 27 a 29. João 10, 27 a 29. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Veja como Jesus coloca que ele diz, olha, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem, e aí Jesus diz, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão eternamente. E aqui está tratando da certeza da salvação. É Jesus quem dá a vida eterna, jamais elas vão perecer eternamente, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aí é uma outra lição que ele vai tratar sobre a segurança que nós podemos ter da nossa salvação em Cristo Jesus. E aí Jesus está aqui enfatizando exatamente o poder dele de salvação. E aí eu convido você a Efésios capítulo 2, os versículos 16 a 19. Efésios 2, 16 a 19. 16. É pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. 17. E vindo ele, evangelizou a paz, a vós que estáveis longe, e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. 19. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadão dos santos e da família de Deus. Ok, obrigado. Então veja como Paulo vai dizer que pela cruz ele reconciliou ambos, judeus e gentios, porque alguns começaram a dizer assim, não, a salvação ela não é de grupo, ela é uma salvação individual. Não, tem momentos que a palavra de Deus está falando de grupos, sim. E aqui ele está falando de grupos, se reconciliasse ambos, judeus e gentios, em um só corpo com Deus por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade que havia entre judeus e gentios. A cruz quebra essa inimizade. E diz, aqueles que estavam longe foram aproximados, os gentios, aqueles que estavam perto, os judeus, receberam também a palavra. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um espírito, assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois família de Deus. Ou seja, a Bíblia não está falando só de salvação de Zé Carlos, de Cecília, de Petrônio, de Danilo, de Moisés, de Jader. Não está falando só de salvação individual. E ao mesmo tempo está falando de salvação individual. Paulo tem a convicção e a certeza de salvação, como os apóstolos tiveram e testemunharam isso. Mas também está falando de grupos, judeus e gentios, porque alguns tentaram negar esta salvação, que ela não poderia ser salvação de grupos. Sim, sem dúvida alguma. A Bíblia fala de judeus e fala de gentios. Não todos os judeus, não todos os gentios, mas desses grupos, pessoas que representam os grupos. Uma outra questão que é importante é que Jesus, na oração sacerdotal, antes de ser preso e crucificado, ele orou pelos eleitos e não pelo mundo todo. Se você abrir lá em João, capítulo 17, eu vou ler aqui para você acompanhar esse texto. João, capítulo 17,
versículos 9, 20 e 21. João 17, os versículos 9, 20 e 21. João 17, 9, Jesus diz, orando ao Pai, a Deus Pai, é por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Jesus está dizendo bem claramente, ele diz, olha, eu não estou orando pelo mundo todo, eu não estou orando pela humanidade, eu estou orando pelos que me deste. Ele está falando com o Pai, pelos que o Pai me deu. Mas aí você poderia pensar, mas será que Jesus estava orando tão somente pelos apóstolos, só por aqueles? E aí no versículo 20 e 21, Jesus vai dizer, não rogo somente por estes, os apóstolos que estavam com Jesus, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como tu és, e como és tu, ó Pai, em mim, e também eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Jesus está dizendo, não estou orando só por estes aqui, mas por todo aquele que virá, que crerá em mim. Todo aquele que enviado pelo Pai vai crer no Senhor Jesus Cristo. E aí Jesus faz uma menção interessante que nós usamos na ceia. Geralmente, nós, quando lemos esse texto, nós mencionamos o que Jesus fala. Olha lá em Mateus 26, versículos 27 e 28. Mateus 26, versículos 27 e 28. A Bíblia diz, a seguir tomou um cálice, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo, bebei dele todos aqueles que estavam lá, os apóstolos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de toda a humanidade para a remissão de pecados. É isso que tem aí no seu texto? Derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. O sangue de Cristo foi derramado, diz o próprio Jesus, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. Derramado em favor de muitos. Jesus não menciona todos. Evangelho de João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1. Vou pedir para alguém ler. João, capítulo 1, os versículos de 10 a 13. João, capítulo 1, os versículos de 10 a 13. Jesus está falando aqui, João está registrando, falando a respeito de Jesus, falou sobre João Batista, que veio para pregar, para anunciar Jesus. E aí, a partir do versículo 10, João capítulo 1, dos versículos de 10 a 13, vai falar exatamente sobre a pessoa do Senhor Jesus. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Isso é muito importante porque, primeiro, a palavra de Deus está dizendo que o Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. O mundo, na sua sabedoria, não o conheceu. Ele veio para o que era seu, tudo isso pertence ao Senhor Jesus Cristo. Tudo foi criado por intermédio dele, por meio dele e para a glória dele. Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Então, ele é o Senhor, ele é o Kyrios, é o termo que é usado no grego. Ele é o Senhor de todo o cosmos. Deus o fez Senhor e Cristo, diz Pedro lá em Atos 2,36. E aí então diz que ele veio para o que era seu. Tudo isso pertence a Cristo.
Ele, Jesus, veio para o que era dele, para o que era seu. Mas os seus, o seu povo não recebeu. O povo de Israel não recebeu a Jesus como Messias. Proclamava o Messias, mas não recebeu o Messias. Esperava o Messias, mas não recebeu o Messias. Veio para o que era seu e os seus não receberam. Aí João faz um contraste aqui, a partir do versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. O poder não está em mim de me tornar filho de Deus. E nem todos são filhos de Deus, todos são criaturas de Deus. O poder não está em nós, em nos tornarmos filhos de Deus, mas está nele. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. E aí João vai falar algo muito importante a seguir. Que estes que são filhos de Deus, que creram no nome dele, não nasceram. Lembra que Paulo fala que nós estamos mortos? Os que creram não nasceram do sangue, não é uma questão genética, humana, entre homem e mulher, não nasceram da vontade da carne, não foi da vontade do coração humano, nós estamos mortos, nem da vontade do homem, para ser bem específico, não da natureza do homem, que nós estamos mortos, nem do homem como um todo. Mas aí João vai dizer, mas de Deus. O nosso nascimento, o nascimento daqueles que creem no Senhor Jesus Cristo é uma obra, e a gente falou isso há 15 dias atrás, antes do domingo da chuvarada, é Deus quem opera. Então é Deus que age no nosso coração, nós que estamos mortos nos nossos delitos e pecados. Então, isso é muito importante a gente também não esquecer nesse aspecto aí. E aí nós partimos para um segundo ponto, que é a questão da predestinação e expiação. A predestinação e expiação. A nossa confissão de fé de Westminster, documento da igreja presbiteriana, adotado pela igreja presbiteriana, da igreja reformada e feita no século XVII, né, ao longo de 6 meses, de 6 anos, digo, a confissão de fé de Westminster, ela afirma o seguinte: pelo decreto de Deus e para manifestação da sua glória, alguns homens e alguns anjos são predestinados para a vida eterna e outros pré-ordenados para a morte eterna. Esses homens e esses anjos, assim predestinados e pré-ordenados, são particular e imutavelmente designados. O seu número é tão certo e definido que não pode ser nem aumentado, nem diminuído. O que é interessante é que os teólogos tiveram, alguns ali em Westminster, eles tiveram uma certa questão com respeito a dizer que pessoas foram predestinadas para o inferno. Então, usaram a expressão pré-ordenadas. Em que sentido? Se todos são pecadores, todos recebem como castigo a morte e já são pré-ordenados para, no caso, os que vão para o inferno, que não serão salvos, eles encontraram esse termo, eles foram pré-ordenados, ordenados anteriormente, antes da fundação do mundo. No plano de Deus, o entendimento desses teólogos era, bom, alguns diziam, não, nós não vamos dizer que eles foram predestinados, que Deus os criou com aquele propósito de lançá-los do inferno. Eles foram pré-ordenados. Na ordem da mente de Deus, por conta do pecado, há uma ordem de Deus que a consequência é o inferno, para aqueles que não são salvos. Agora, para os que serão salvos, estes sim, no plano de Deus, eles foram predestinados. Predestinados. Antes da fundação do mundo, destinados para a salvação. Então, os teólogos, numa certa discordância com respeito à predestinação para o inferno, preferiram usar, para aqueles que iriam para o inferno, a expressão pré-ordenados. Por causa do pecado, eles foram ordenados irem para o inferno por causa do pecado que cometeram e cometemos contra Deus. Porém, aqueles que são salvos, eles são
desde a eternidade, predestinados para a salvação. E aí há alguns aspectos que e aí ele vai então dizer que o aspecto aqui é algo particular, esse número é particular, é imutavelmente designado, essas pessoas, designados. O número é tão certo e definido que não pode ser nem aumentado, nem diminuído. Então a coisa não fica, fulano agora aceitou, agora Deus vai lá e muda. Não, não. Aqui no meu plano, já que eu sabia o futuro e Deus fica mudando. Não, não, esse número ele não muda. Já é algo definido. Isso na concepção daquilo que a palavra de Deus, o entendimento que os teólogos tiveram do que a palavra de Deus nos fala. Eu vou pedir para alguém abrir em Provérbios 16, versículo 4. Provérbios 16, 4. E nesse sentido, a Bíblia é enfática quanto à soberania de Deus sobre a sua criação, que inclui também essa soberania o homem como criatura. Provérbios 16, 4. O Senhor fez todas as coisas para determinados fins, e até o perverso para o dia da calamidade. A Bíblia diz que o Senhor fez todas as coisas para determinados fins, e até mesmo, que alguém poderia dizer, puxa, e Deus criou Judas? Quem criou Judas? Deus. Deus criou Judas. Não esqueçam que a gente estudou sobre a livre agência. Não é Deus que gera o mal no nosso coração, que Deus não está pactuado com o pecado. Nós pecamos, Satanás pecou, Judas pecou, e cada um responde diante de Deus. E Deus criou a todos e até mesmo aquele perverso. E Deus vai julgar também o perverso. Deus vai julgar também a todos. Só que sobre os cristãos, sobre os eleitos, está a justiça de Cristo. O que ele conquistou na cruz, o perdão que ele conquistou na cruz para os seus, para aqueles que o Pai deu. Nós lemos um texto de Romanos 9, de 11 a 13. Lembra quando nós começamos? E o texto fala, lemos em lições anteriores, de Jacó e Esaú. Os gêmeos não tinham nem nascido. E Deus decidiu, desde a eternidade, Deus decidiu amar a Jacó e aborrecer a Esaú. E aborrecer ali é odiar. Não no sentido nosso humano pecaminoso, é detestar. Deus detesta o mal. Deus odeia o pecado. E quando esse pecador, ele permanece no pecado, sobre ele vem a ira de Deus. Porque esse pecador se enche desse pecado e ele não vai buscar a Deus. E Deus vai, então, cobrar dele, vai exercer o juízo sobre a vida dele. E aí a palavra fala, como o texto que nós lemos, de Romanos 9, 14 a 18, que Deus tem misericórdia de quem Ele quiser ter misericórdia. E Paulo vai usar uma pergunta retórica. Ele diz, há alguma injustiça nisso? Paulo vai dizer, de modo nenhum. Ou seja, Paulo está enfatizando que Deus é justo. E quando Deus não tem misericórdia, e Ele exerce o seu juízo, Ele não está usando e exercendo o seu juízo contra um inocente. Isso é que é tão difícil para a humanidade compreender. A humanidade diz assim, mas fulano é tão inocente, fulano é tão gente do bem, fulano é tão bom. E esquece do pecado no nosso coração. Nós não estamos dizendo que a pessoa não faça coisas boas, que a pessoa não tenha algum desejo bom. E isso é fruto da imago Dei, da imagem de Deus que criou a todos. Nós temos por obrigação sermos bons, termos bons pensamentos, boas ações, porque Deus imprimiu a imagem dele no nosso coração, de toda a humanidade. E essa imagem foi manchada por causa do pecado. Então, Paulo vai dizer que o Criador, ele tem misericórdia de quem ele quiser ter misericórdia.
Porque todos pecaram. Paulo diz isso, todos carecem da glória de Deus, todos pecam, todos, até mesmo os que hoje são cristãos ou foram cristãos no passado. Você já parou para pensar, e aí é a última lição, né? Já parou para pensar quantos cristãos sofreram por amor a Jesus? Cristãos que foram pendurados em madeira e foram melados lá de betume, tudo, e piche e tal, e toca fogo. Um cristão pegar fogo para iluminar Roma. Veja, não é a Bíblia não, é a história da humanidade falando sobre isso. O sofrimento que cristãos tiveram ao longo da história, testemunhando a fé e não negaram a fé no Senhor Jesus Cristo. Como Paulo diz, porque vos foi dada a graça de padecerdes, de sofrerdes por Cristo, e não apenas de crerdes nele. Nem todos os cristãos vão ter o privilégio e a alegria, nesse sentido, de poder dizer, que bênção, eu tive a bênção de sofrer e de morrer por amor ao meu Senhor. Nem todos. Por isso que Paulo diz, é graça, nós não merecemos isso. A obra de salvação operada por Deus, então, nesse sentido, dessa expiação e da salvação como um todo, ela é completa. Deus nos elege, isso está dito lá em Efésios 1, 4 e 5, antes da fundação do mundo, diz Paulo lá em Efésios, que nós somos eleitos antes da fundação do mundo, para o louvor da glória da sua graça, lá em Efésios 1, 4 e 5. Então, é completa em que sentido? A eleição acontece antes da fundação do mundo, a justificação acontece, nós somos chamados e tornados justos por causa da obra de Cristo. Ele morreu por nós, nos justificou, pagou a nossa dívida e diz, olha, não, ele não é mais um devedor, ele foi justificado, a minha justiça foi colocada sobre ele. Ele não é mais um injusto, ele não é mais um pecador qualquer, não, ele é um pecador remido, ele foi salvo, ele foi perdoado. Então nós temos a justificação. Por isso nós não somos condenados por causa da obra de Cristo que é lançada, a conta dele, o crédito dele é lançado na nossa conta devedora. Então nós temos a justificação pela obra de Cristo, como está lá em Hebreus. E nós temos então a glorificação e ressurreição, como Jesus disse lá em João 6, 39 e 40. E eu ressuscitarei no último dia. Não foi isso que ele falou? Dizendo a respeito das suas ovelhas, que as suas ovelhas o seguem. E fala então dos seus discípulos, eu rogo por aqueles que haverão de crer em mim, e eu ressuscitarei no último dia. Então nós vemos que essa obra de Deus de salvação, ela é completa. Eleição, desde a fundação do mundo, somos justificados em Cristo, e nós somos e seremos glorificados e ressuscitaremos no último dia. Vamos terminar com o último ponto e a conclusão e a aplicação e abrir para então dúvidas. A questão da oferta sincera do Evangelho. A oferta sincera. Bom, se Cristo não morreu por todos, alguém poderia então fazer objeção a esta doutrina da predestinação, se ele não morreu por todos. Se Deus só salva os eleitos e se essa expiação ela é limitada, ou seja, Jesus morreu para pagar só o pecado daqueles que foram eleitos desde antes da eternidade, isso pode gerar dois problemas na cabeça das pessoas. E às vezes é apontado e levantado como dois problemas que são colocados. O primeiro problema é contribuir para diminuir o desejo e a intensidade da evangelização e conversão, entre aspas, de todas as pessoas. Alguém poderia dizer, olha, se Jesus não morreu por todos, se há um plano de Deus e ele vai salvar conforme a vontade dele, então será que isso não diminuiria o nosso desejo de pregar o evangelho para todos? Se ele não morreu por todos? Para que nós vamos pregar o evangelho para todos, se a expiação foi
limitada, se Cristo morreu só por aqueles eleitos desde antes da eternidade. Nós podemos olhar um exemplo na Bíblia, e você vai lembrar muito bem, que é o exemplo do apóstolo Paulo. Paulo, que foi perseguido pelos judeus, pelos seus compatriotas, Paulo tinha boa vontade em pregar o evangelho ao seu povo, aos judeus. E ele até desejava e orava pela salvação deles, mostrando compaixão e misericórdia. Se você olhar Romanos capítulo 10, versículo 1, Paulo diz lá, Romanos 10, versículo 1, irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos. Ele orava de modo genérico, de modo geral, pelo povo de Israel. Então, o meu desejo é que eles fossem salvos. Serão salvos todos? Não. Paulo pregou só para alguns? Não. Ele pregou para todos. Para todo o povo de Israel, e não só o povo de Israel, a quem ele encontrava. E ele entendia que o chamado de Deus, como está na Bíblia em Atos, na sua conversão, depois da sua conversão, é para que ele pudesse pregar aos reis, ele pudesse pregar aos gentios, ou seja, pudesse pregar às diversas etnias. Então, o que é interessante é que Paulo é um exemplo disso. Ninguém falou mais na Bíblia dos apóstolos sobre predestinação do que Paulo. Ninguém falou mais sobre eleição do que Paulo. E também ninguém pregou, acredita-se, até pelo próprio testemunho de Paulo, ele disse, eu trabalhei muito mais do que todos eles. Ninguém pregou mais o evangelho do que Paulo. E ele pregava a todos. Agora, por que ele pregava a todos? Porque ele não sabia. Quem são os eleitos? Não sei. Eu tenho que pregar. Eu preciso pregar, porque eu não sei, Deus sabe. Eu não sei. Então, eu tenho que pregar a todos. É preciso pregar a todos. A nossa comissão, dada pelo Senhor Jesus Cristo, a chamada Grande Comissão, é para fazermos discípulos de todas as nações, de todas as etnias, indiscriminadamente. Por quê? Porque nós não sabemos quem são os eleitos. É por isso que nós devemos pregar a todos. Você não chega lá na sua, e não deve chegar onde você trabalha, onde você estuda, ou no meio dos seus familiares, você olhar e dizer assim, eu acho que esse familiar meu, ele tem um jeitinho de crente, aí eu vou falar do evangelho só para ele. Agora, essas duas peças raras da minha família, isso aqui, eu ia usar uma expressão bem pesada, isso aqui é do outro. Isso, esse aqui não é de Deus. Como? É esse o julgamento que Jesus diz, não julgueis, para que não sejais julgados. Eu não posso assumir o lugar do trono de Deus. Só Deus sabe o que vai ser feito na vida dele. E se o plano de Deus for transformar aquela peça rara da minha família? Se o plano de Deus for transformar aquele, como isso é um traste ali no meu trabalho, olha, pense, é um traste aquilo ali. E se o plano de Deus for transformar a vida dele? Ou você acha que Pedro era um santo, o apóstolo Pedro? Pedro negou Jesus 3 vezes. 3 vezes negou a Jesus. E cada apóstolo tem os seus problemas. Então, veja, nós temos que pregar a todos. Nós não podemos estar olhando e dizer assim, eu acho que esses aqui... Não, não tem eu acho. Deus sabe quem são os eleitos. Então, eu não tenho, você não tem, a igreja não tem que ficar escolhendo para quem prega, para quem não prega. Ah, não, esse país aqui é dessa religião, então eu não vou pregar. Eu acho que eles são perdidos mesmo. Foram eleitos, foram pré-ordenados para a perdição. Não, não. Nós temos que pregar o evangelho a todas as etnias, onde você estiver. E indo, façam discípulos. Ide, pois, indo, é a ideia. Onde você estiver, faça discípulos. Pregue o evangelho. Então nós temos que pregar. Isso não deve diminuir o nosso desejo, porque nós não sabemos quem são os eleitos. A segunda questão, o segundo problema aqui, é achar que esta doutrina da predestinação, ela limita o que a Bíblia fala sobre os propósitos de Deus
de desejar salvar a todos, de desejar salvar a todos. E nós vamos ainda, em outro momento, voltar a esse texto. Eu quero usar o texto que até, acho que foi o presbítero Jader que bem colocou na aula passada, como eu digo, aula passada há 15 dias. 1 Timóteo 2, de 1 a 6. E o texto de Ezequiel também vai nesse mesmo espírito, da oração de Jesus, de não perder nenhum dos que foram enviados pelo Pai. Ou seja, Deus estava ali em Ezequiel, chamando o povo à conversão. E aí Paulo vai falar aqui, em 1 Timóteo 2, de 1 a 6, ele vai dizer, observe bem, 1 Timóteo 2, de 1 a 6, antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças, em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Veja bem, se nós entendermos a expressão todos aqui como sendo toda a humanidade, inicialmente, e é o contexto que Paulo está falando, nós devemos orar por todos. Oramos por todas as autoridades. Aquelas que perseguem os cristãos e aquelas que não perseguem. Em favor dos reis e de todos que se acham investidos de autoridade. E aí Paulo diz para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, versículo 3, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos. E nós falamos na aula passada que se o desejo de Deus, nesse sentido, for de salvar toda a humanidade, o universalismo está certo. Deus quer salvar a todos, e já que Ele quer, e nenhum só dos planos dele pode ser frustrado, se a gente entender todos aqui como toda a humanidade, então no final das contas Ele vai salvar todos. Toda a humanidade. Porque Ele tem poder para isso. Poder fazer, Ele pode. Ele tem poder, sim. Se todos aqui foi entendido como toda a humanidade. E independe se a pessoa crê ou não crê, Ele tem poder. Ele tem poder para mudar o coração para o bem ali da pessoa. Mas a ideia que Paulo está trabalhando aqui, e quando fala de todos, é que não tem distinção. Você tem pessoas que Deus quer salvar de todas as etnias, de todos os grupos. Deus não está preso. Só vai salvar do povo de Israel. Não, não. Tem no meio de gentios de outras nações, nações pagãs, tem lá em Nínive, tem gente de todos os povos que Deus quer salvar. E aí a ideia, então, que é trabalhada, o texto, como dissemos, ele começa chamando-nos a orar por todos, todos que estão investidos de autoridade. Mas essa expressão todos, ela não todos, não tem aqui um caráter de universalidade, toda a humanidade. Paulo não usa essa expressão na ideia de que Deus vai salvar a todos, de modo indiscriminado. Não é essa a ideia, porque Paulo fala de pessoas que estarão perdidas e que vão mesmo para o inferno. Mas sim que Deus deseja salvar pessoas de todas as classes e grupos, até de autoridades que perseguiam os cristãos. Por isso que Paulo vai dar o testemunho e vai dizer, olha, os da casa de César te saúdam. Os da casa de César te saúdam. Ou seja, o evangelho tinha chegado até a casa do imperador. Paulo vai falar lá em Atos, esse é um texto que vale a pena a gente dar uma olhada, Atos capítulo 26, o testemunho que Paulo dá ao rei Agripa, Atos 26, de 26 a 29. Atos 26, de 26 a 29.
Paulo vai nos dizer aqui, Atos 26, de 26 a 29. Paulo, no seu discurso, diante de Festo, diante de Agripa, autoridades romanas, Paulo diz, Atos 26, de 27 a 29, desculpe. Acreditas, ó rei Agripa, nos profetas? Bem sei que acreditas. Então Agripa se dirigiu a Paulo e disse, por pouco me persuades a me fazer cristão. Olha como Paulo começou. Rei Agripa, você acredita nos profetas? E sendo de origem judaica, Paulo entendia, não, Agripa conhece, ele conhece os profetas. Você acredita nos profetas? Aí Paulo diz, bem sei que acreditas. Eu sei, Agripa, que você acredita. E aí o rei Agripa se dirige a Paulo e diz, por pouco me persuades a me fazer cristão. Paulo, porém, respondeu, assim Deus permitisse, que por pouco ou por muito, não apenas tu, ó rei, porém todos os que hoje me ouvem se tornassem tais qual eu sou, exceto as cadeias. Paulo é sincero em dizer, olha, gostaria muito que não só você, Agripa, mas todos estes aqui que me escutam, todos estes pudessem crer e pudessem se tornar tal qual eu sou, um cristão. Exceto, tirando aqui as cadeias. Então veja, a que conclusões nós podemos chegar? Olhando para os textos que lemos e naturalmente que outros textos que poderiam ser usados aqui. O primeiro aspecto que a doutrina reformada defende é que a expiação de Cristo na cruz, ela foi uma obra substitutiva. Ela não é uma possibilidade. Cristo não simplesmente morreu na cruz e disse, bom, agora é possível que sejam salvos. Há uma possibilidade porque eu já paguei o preço. Não, não. Foi uma obra substitutiva. Ele morreu para substituir. É uma morte substitutiva. O Cordeiro morreu para substituir. Um outro aspecto e uma outra conclusão é que apenas os eleitos, eles são alcançados e salvos por esta obra. Só os eleitos, só nos eleitos é que o Espírito de Deus age, converte, transforma. É Ele, foi Jesus quem disse, que o Espírito Santo é Ele quem convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Jesus não diz, o homem, partindo dele, do entendimento dele, da capacidade dele, não, não. Ela é uma obra de Deus. Se o Espírito não agir, o homem está morto nos seus delitos e pecados. O homem não tem como reagir se Deus não agir no coração do homem, trazendo vida. É o que Paulo fala lá no capítulo 2 de Efésios. E quanto à pregação? Nós devemos orar e pregar o Evangelho a todos para que sejam convertidos. Pois foi a ordem na grande comissão dada pelo Senhor Jesus Cristo, lá em Mateus 28, de 18 a 20. E nós não sabemos quem são os eleitos. Então nós devemos orar e pregar o Evangelho a todos. Nós não sabemos quem são os eleitos. Nós devemos também não só orar e pregar, mas nós devemos confiar a obra da conversão e a aplicação da salvação, a ação do Espírito Santo no coração das pessoas. Nós devemos orar e pregar, mas o resultado não cabe a nós. Nós não temos o poder de converter, de convencer, de transformar. Essa é uma obra do Espírito Santo. Nós oramos pelas pessoas, nós pregamos o Evangelho a todos, e devemos pregar, porque nós não sabemos quem são os eleitos, mas a conversão e mudança no coração, só o Espírito de Deus é quem pode operar. Como diz Paulo lá em Efésios, como Jesus falou também a respeito da obra do Espírito Santo, é Ele, diz Paulo, Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos
e pecados. Então, ele dá vida. No que ele dá a vida, no que ele gera a vida, e ele gera a vida por meio da cruz. Cristo conquistou isso.